Jesus se dirigiu novamente para a região de Decápolis, e ali ele realizou curas, e a multidão procurou Jesus, uma multidão se reuniu. Jesus curou a todos que precisavam de cura, e ali eles ficaram por 3 dias. Eles haviam levado alimento, dormiam à noite ao ar livre, e durante o dia eles se apertavam para ouvir Jesus falar e ver as obras de Jesus. Mas, depois de 3 dias, havia terminado a comida, eles não tinham o que se alimentar. E Jesus chamou os discípulos para que dessem alimento ao povo. E eles manifestaram a incredulidade e não levaram a Jesus a pequena provisão que tinham, que havia sobrado. Qual que era a diferença? Essa era a segunda multiplicação de pães, seria a segunda. E por que agora os discípulos duvidavam novamente, sendo que havia pouco tempo da primeira multiplicação? É porque Jesus estava em Decápolis. Decápolis era onde havia gentios. O povo que estava ouvindo Jesus era um povo gentil. A primeira multiplicação ocorreu em Betsaida, eram judeus. Além do mais, aquela região era a região em que eles haviam expulsado Jesus depois que os demônios entraram nos porcos e deu um grande prejuízo. Jesus havia sido expulso por aquele povo. Só que Jesus havia deixado para trás aqueles 2 curados, e os curados fizeram um trabalho maravilhoso na região de Decápolis. Tanto é que quando Jesus retornou para ali, eles receberam Jesus, estavam prontos para receber Jesus. Mas os discípulos estavam com o coração fechado ainda. Eles não queriam, ou não acreditavam que Jesus fosse multiplicar pães para gentios. E eles responderam: Mas de onde nós podemos satisfazer de pão nesse deserto esse povo? E Jesus pediu que trouxessem novamente o alimento que havia deles. Novamente, Jesus multiplicou pães e peixes e todos se alimentaram. Jesus então saiu da região de Decápolis e foi para Magdala, já na região da Galileia. E é justamente na Galileia onde Jesus realizou a maior parte de suas obras de misericórdia. E sabe como Jesus foi recebido? Com uma incredulidade desdenhosa. Ele foi recebido por uma delegação de fariseus e saduceus. Saduceus e fariseus eram inimigos ferozes. Os saduceus, eles cortejavam o poder romano. Eles apoiavam o poder romano para manter sua própria posição e autoridade. Eles tinham interesse nisso. Agora, os fariseus, eles fomentavam o ódio contra os romanos. Eles eram inimigos uns dos outros. Mas, nesse caso, para atacar Jesus, eles se uniram. E pediram então que Jesus fizesse um sinal do céu. O que eles precisavam não era de uma iluminação intelectual. Eles precisavam de uma renovação espiritual. E Jesus respondeu: Olha, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. As obras que Jesus fazia, para eles não eram sinal. Jesus fazia muitas e muitas obras todos os dias. Para eles, não era um sinal. Por quê? Porque Jesus fazia era obras de misericórdia. Para eles era um escândalo curar no sábado, libertar pessoas pecadoras. Para eles era escândalo. Eles olhavam para o sofrimento com cruel indiferença, os guias judaicos. Em muitos casos, o egoísmo deles e a opressão deles havia causado a dor que Jesus agora aliviava. Sabe qual que era o maior sinal que Jesus dava? É que todos os benefícios que ele fez foi em favor da humanidade. A mais alta prova de que ele veio de Deus é revelar na vida o caráter divino. Por isso que Jesus falou as obras, falou as palavras e fez as obras de Deus. Justamente as atitudes de Jesus, as obras de misericórdia em favor dos oprimidos, todos que precisavam, sem olhar o histórico de pecados, nada disso. Essa vida de Jesus foi o maior sinal dado tanto a eles quanto a nós.